Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de procedimentos e funções, ok? Bom, o que é procedimento e o que é uma função? No meu próximo slide aqui, eu tenho 3 itens que mostram melhor o que é um procedimento, ok? Nós vamos começar falando de procedimento, ok? Bom, um procedimento ele é usado no momento que o meu código fica muito complexo. Então, imaginamos que temos uma folha de pagamento. E essa folha de pagamento, eu preciso dividir ela em blocos. Eu não posso programar tudo isso em um único arquivo ou em um único bloco de comandos, tá? Então, eu posso dividir esse sistema, né, de folha de pagamento em módulos, tá? Então, o meu procedimento, com o procedimento, na verdade, nós conseguimos modularizar, né, modularizar o nosso sistema. Então, eu consigo dividir um sistema complexo, eu consigo dividir, né, o que é maior em partes menores, ok? Então, eu pego o que é complexo e divido em pequenas partes, né? Afinal, é muito mais fácil eu dividir, ou melhor, eu resolver pequenos problemas, né, do que resolver um grande problema. Então eu vou juntando as partes até formar o meu todo, ok? Então essas partes seriam os meus procedimentos, tá? Mais embaixo aqui nós temos outro item importante. Quando eu uso o procedimento, eu posso reaproveitar o meu código. Então vamos supor que eu criei um procedimento que faz um cálculo de imposto de renda, tá? Para um cliente específico. Então eu posso pegar esse mesmo bloco e posso reutilizar ele em um outro sistema, tá bom? Eu estou reaproveitando o meu código. Isso ajuda muito na programação de computadores. E eu tenho aqui também um outro item que é diminuir a complexidade, correto? Conforme eu havia falado lá em cima, a complexidade de um sistema ela pode ser muito grande, né? Então se eu dividir todo o meu problema em pequenos problemas, eu estou diminuindo a complexidade, né? E estou ganhando produtividade e reaproveitamento de código, dividindo o meu projeto, tá? Então aqui são 3 itens importantes do que é um procedimento, tá? Eu posso modularizar o meu sistema, eu posso reaproveitar o código e eu diminuo a complexidade dos meus projetos, tá bom? Olha só, deixa eu dar aqui um exemplo melhor para vocês. Então, vamos supor que eu tenho um algoritmo. Esse algoritmo, ele é representado aqui por esse retângulo, ok? Então, todo algoritmo ele tem um início. Então, aqui eu tenho o início do meu algoritmo. E eu posso ter... Só um minutinho. Eu tenho o início do meu algoritmo e eu tenho o final do meu algoritmo, o meu fim. Então, esse aqui é o meu algoritmo principal, ok? Então o meu código, ele vai começar aqui e vai até o final, ok? Então todo algoritmo, ele é top-down. Ele vem de cima para baixo, ele vem executando linha por linha, tá? Então vamos supor que esse algoritmo, ele vai ter que ler 5 valores, ele vai ter que somar esses valores, ele vai tirar a média dos valores, e ele vai mostrar qual é o maior entre os 5 valores, né, que ele leu, tá bom? Então eu já tenho várias funcionalidades para esse algoritmo. Eu posso simplesmente fazer tudo um embaixo do outro, linha por linha, para resolver todo o meu problema, ok? Ou eu posso criar procedimentos para resolver cada situação, tá bom? Então vamos supor que eu tenho aqui 3 procedimentos. Pessoal, lembrando que o procedimento ele é separado do meu algoritmo principal, ok? Então eu tenho aqui o meu procedimento. Esse procedimento eu posso chamar ele de leitura. Então qual que é a função desse cara aqui? Ele vai ler as informações para o meu algoritmo principal. Então se eu precisar ler 2 valores, eu simplesmente chamo o meu procedimento leitura dentro do meu algoritmo principal. Se eu precisar somar, eu posso criar
um algoritmo que faça isso para mim, ou melhor, um procedimento. Então eu estou criando pequenos blocos, né, para usar dentro do meu algoritmo principal. Então se eu quiser ler nesse momento aqui do meu programa, eu consigo. Se eu quiser ler mais embaixo novamente, eu consigo também. Tá? Então a grande vantagem é de não escrever o código novamente, porque o código ele já existe dentro do meu leitura. Então quantas vezes eu quiser executar a leitura, eu simplesmente chamo dentro do meu algoritmo. Tá? E se eu quiser somar de novo esses valores que eu li, eu simplesmente vou chamar de novo o soma aqui e ele faz a leitura para mim. E o programa vai sendo executado de cima para baixo até chegar no final. Tá? Então, aqui eu tenho a minha modularização. Desculpa, gente, essa palavra é meio complicadinha para falar. E aqui eu tenho um outro bloco chamado soma. Tá? Então eu tenho o reaproveitamento de código, tá? Eu diminuo a complexidade, porque eu não preciso escrever tudo aqui dentro. A leitura, soma, a média, eu vou fazendo por partes. Aqui embaixo, por exemplo, eu poderia criar a minha média, que seria um outro procedimento. Então eu vou chamando sempre que eu precisar, ok? Então eu tenho os 3 itens aqui. Eu faço os módulos do meu sistema, eu reaproveito o código e diminuo a complexidade, tá? Essa é a função dos procedimentos, ok? Tudo que vale para o procedimento também vale para a função, que vamos ver nas próximas aulas, tá bom? No próximo slide aqui, eu tenho um exemplo de como declarar esse procedimento usando o pseudocódigo Visual G. Então, essa aqui é a forma de declarar um procedimento, tá? O procedimento, ele tem a palavra reservada procedimento. Depois, eu posso dar um nome para o procedimento, ok? O procedimento, ele tem parâmetros. Depois nós vamos falar de parâmetros, tá? Ele tem a seção de variáveis, isso mesmo, procedimento, eu posso declarar variáveis dentro dele. Nós chamamos de variáveis locais que pertencem ao próprio procedimento. Nós temos o início do procedimento e nós temos o fim do procedimento. Então, entre o início e o fim, eu coloco todo o meu bloco de código. Tá? Pessoal, lembrando que um procedimento ele é um programa completo. Ele é um algoritmo completo. Porém, ele não pode ser executado por si só. Tá? Ele precisa de um algoritmo principal, e esse algoritmo principal chama esse procedimento para ser executado, porque ele não tem autonomia para ser executado. Tudo bem? Então aqui é o esquema de como declarar um procedimento no Visual G, tá bom? Aqui no próximo slide eu tenho um exemplo de 2 procedimentos. Então olha só, eu tenho aqui o procedimento MSG, tá? E tenho o procedimento MSG2, ok? Esses 2 procedimentos, eles vão executar a mesma coisa, tá bom? Então olha só, procedimento, nome do procedimento, mensagem, tá? Eu tenho o início do procedimento e tenho o fim do procedimento. Repare que esse procedimento não tem variável, Então, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai executar um escreva e vai dizer olá mundo. Basicamente é isso que ele faz, tá? O procedimento aqui de baixo, ele faz exatamente a mesma coisa que o procedimento de cima. Porém, aqui ele tem a seção de variáveis, correto? Eu declarei uma variável chamada texto, do tipo character, então ele vai receber uma string, né, um texto. Depois do início, eu atribuí um valor para essa variável, esse valor é olá mundo, e mandei ao escrever a variável texto. Né? Essa variável texto, ela contém o quê? Ela contém o valor olá mundo, tá bom? Então, se eu executar esses 2 procedimentos, eles vão executar a mesma coisa, porém eles estão de forma diferente, tá? Quero mostrar para vocês aqui que eu consigo fazer sem variáveis ou com variáveis, tá bom? Então, se eu quiser executar esses 2 caras aqui, como que eu faço? Aqui no próximo slide, eu tenho um exemplo de como isso funciona. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o procedimento MSG, tá vendo? Aqui já é no Visual G, já é código mesmo, né?
eu tenho o procedimento MSG e tenho o procedimento MSG2. Lembrando que tanto um quanto o outro vai ter a mesma saída, tá? Vai ter a mesma saída. Qual é a saída? Tá aqui, ó, no console, ó, o Lamundo. Então aqui é o procedimento MSG e aqui o MSG02. Tranquilo? Então como que eu chamo esse cara? Simples, eu venho aqui, ó, olha só. Então aqui eu tenho o início, né? Aqui é o início do meu algoritmo principal e aqui é o fim do meu algoritmo principal. Aqui eu chamei o MSG e aqui eu chamei o MSG02. Tá vendo que eu não tenho nenhum código aqui dentro? Por quê? Esse código já foi escrito. Onde? Dentro dos meus procedimentos. Procedimento MSG e MSG02. Então sempre que eu quiser chamar os meus procedimentos, eu simplesmente chamo ele pelo nome e abro e fecho parênteses. Ele já sabe o que fazer. Então, cada procedimento aqui já sabe qual é a sua função. Tá bom? Joia? Beleza, galera. Então, basicamente, essa é a parte conceitual de um procedimento, como que ele funciona, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho a visão total do meu algoritmo. Então, aqui eu tenho um algoritmo completo, ok? E aqui eu tenho as partes. A parte 1, que é o MSG, e a parte 2, que é o MSG02. E aqui embaixo eu simplesmente chamo esses procedimentos para executar no meu console. Tá bom, gente? Assim fica mais fácil de programar e eu pego a minha complexidade e divido em pequenos blocos. Tá bom? Aqui eu poderia chamar aqui no algoritmo principal. Outras vezes eu posso chamar aqui o MSG, né? MSG novamente, se eu quiser. Ele vai executar de novo. Então, quantas vezes eu precisar, eu chamo. Tá bom? Não preciso reescrever todo o código. Eu escrevo apenas uma vez e uso quantas vezes eu achar necessário. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula conceitual do procedimento. Na próxima aula nós vamos fazer um exercício, tá? Para fixar a ideia, ok? Abraço, valeu, tchau, tchau.